Quero começar abordando o ato horrível de violência que ocorreu no domingo em Boulder, Colorado. O presidente Trump e toda a administração estão com o coração voltado para as vítimas, e elas estão em nossas orações neste momento inimaginável. Segundo reportagem da Fox News, o suposto agressor admitiu em uma entrevista que queria matar todas as pessoas sionistas, que vinha planejando o ataque há mais de um ano e que faria novamente se pudesse. Esse monstro usou um lança-chamas improvisado e coquetéis Molotov para incendiar judeus americanos, tentando queimá-los vivos. As vítimas no local do incidente em Boulder estavam lá em um comício em apoio aos reféns israelenses que permanecem em cativeiro do Hamas. 12 pessoas ficaram feridas, incluindo um sobrevivente do Holocausto. Isso é pura maldade. O Departamento de Justiça já apresentou acusações federais de crime de ódio contra o suposto autor, e ele será responsabilizado ao máximo rigor da lei. Essa tragédia é um lembrete contundente das consequências das políticas fracassadas do governo Biden. De acordo com o Departamento de Segurança Interna, o suspeito de Boulder é um cidadão egípcio que estava ilegalmente nos Estados Unidos. Ele entrou no CEMIWA durante o governo Biden, em agosto de 2022, com um visto B2 até que este expirasse. Após o vencimento do visto, ele permaneceu no país, entrou com um pedido de asilo e recebeu autorização de trabalho do governo Biden. Em vez de deportar esse indivíduo hediondo, o governo de Joe Biden permitiu que ele permanecesse em nosso país e trabalhasse. O presidente Trump alertou sobre essas políticas irresponsáveis de Biden por anos, porque este é o resultado previsível de permitir que radicais anti-americanos e imigrantes ilegais entrem em nosso país. A segurança na imigração é segurança nacional, e é por isso que o governo Trump, sob a orientação do nosso grande presidente, protegeu nossa fronteira, fortaleceu nosso sistema de imigração e tomou medidas imediatas para proteger os Estados Unidos de terroristas estrangeiros e outras ameaças à segurança pública. O presidente Trump agiu rapidamente ao assumir o cargo para reformar nosso processo de concessão de vistos, garantindo que estrangeiros perigosos, com intenção de prejudicar os americanos ou os interesses de segurança nacional, não fossem mais admitidos em nosso país. Sob o governo Trump, estrangeiros só serão admitidos nos Estados Unidos por meio do processo legal, e apenas se não demonstrarem atitudes hostis em relação aos nossos cidadãos, nossa cultura, nosso governo, nossas instituições, ou, mais importante ainda, aos nossos princípios fundamentais. Sob o presidente Trump, os Estados Unidos têm tolerância zero com visitantes estrangeiros que apoiam o terrorismo. Infratores da lei dos Ceasefire, incluindo estudantes internacionais, continuarão a enfrentar a negação ou revogação de visto e deportação, e criminosos estrangeiros ilegais continuarão a ser presos e deportados do nosso país. Nesse sentido, o ICE e parceiros federais de aplicação da lei acabaram de concluir uma operação intensiva de um mês, prendendo quase 1.500 estrangeiros ilegais no estado de Massachusetts. Durante a operação intensificada, chamada de Operação Patriot, o ICE Boston e outros agentes federais de segurança concentraram-se no combate ao crime organizado transnacional, gangues e infratores estrangeiros ilegais perigosos em todo o estado de Massachusetts. Mais da metade dos quase 1.500 imigrantes ilegais presos possuíam condenações criminais significativas ou acusações pendentes contra eles. Aqui estão apenas alguns dos imigrantes ilegais violentos que foram removidos das comunidades em Massachusetts durante a Operação Patriot. Um cidadão salvadorenho com um alerta vermelho ativo da Interpol por homicídio qualificado, um cidadão guatemalteco e agressor sexual registrado que tinha acusações criminais pendentes em Boston por 5 acusações de agressão indecente e lesão corporal contra pessoa de 14 anos ou mais, um cidadão hondurenho que foi preso por estupro, agressão indecente e lesão corporal contra pessoa de 14 anos ou mais, um cidadão colombiano acusado de sequestro, estupro qualificado e agressão indecente e lesão corporal contra pessoa de 14 anos ou mais, e um cidadão guatemalteco que foi condenado por assassinato em Boston, além de um cidadão brasileiro que foi acusado de estupro qualificado de uma criança mediante força e posse de pornografia infantil. Novamente, essas são pessoas que estavam vivendo no estado de Massachusetts. E, por fim, um cidadão salvadorenho, cujo histórico criminal inclui acusações de estupro qualificado de uma criança mediante força. Acredito que ninguém nesta sala queira esse tipo de criminoso hediondo em suas comunidades, e é graças a esta administração que eles estão sendo removidos do nosso país. Quando jurisdições administradas por democratas liberam criminosos violentos e ilegais de volta às comunidades após prendê-los, em vez de entregá-los à fiscalização federal de imigração como deveriam,
Esses democratas estão colocando em risco americanos que cumprem a lei, e essas políticas insanas forçam os agentes da lei a fazer prisões muito mais difíceis, colocando suas vidas, as vidas dos nossos agentes, em perigo. O presidente Trump é extremamente grato aos nossos oficiais heróicos que estão na linha de frente retirando esses invasores ilegais e violentos das nossas comunidades. A lei e a ordem estão de volta à América sob o comando do presidente Trump. E nesse mesmo sentido, há novas estatísticas de criminalidade que mostram que o crime está despencando. De fato, o político resumiu assim: as taxas de homicídio estão caindo em todo os New em 2025. As estatísticas de homicídios caíram pelo menos 20% em relação ao ano passado, e podemos estar a caminho do menor número já registrado. Com o presidente Trump no comando, os dias em que criminosos eram colocados acima das vítimas acabaram. Sobre o tema da imigração, o Washington Post acabou de publicar uma das manchetes mais ridículas de todas, mesmo para os padrões deles. E na minha primeira coletiva, há alguns meses, eu disse que responsabilizaria qualquer um nesta sala. O Washington Post realmente publicou esta manchete: a misteriosa queda nas apreensões de fentanil na fronteira do Sinaloa com o México. O que há de misterioso nisso? Não há mistério algum sobre o motivo da diminuição do fentanil entrando nos Estados Unidos. As políticas rigorosas de fronteira desta administração são a razão pela qual houve uma diminuição no tráfico de fentanil. O fortalecimento da relação dele com a presidente mexicana Sheinbaum e todas as medidas que ele vem tomando para impedir o tráfico ilegal de pessoas e drogas na nossa fronteira sul dos Estados Unidos são o motivo para a queda acentuada nas apreensões de fentanil na fronteira do ZEUA. Não há nada de misterioso nisso, e gostaríamos de ver o Washington Post atualizar sua manchete de acordo. Isso é claramente uma tentativa de manipular intencionalmente a mente dos americanos, e eu acho que o povo americano entende por que houve uma queda no fentanil. E nosso escritório respondeu a essa solicitação. Fornecemos uma série de razões pelas quais as apreensões de fentanil na fronteira sul diminuíram, e o Washington Post se recusou a publicá-las, o que é desprezível. Em outras notícias, relatórios econômicos positivos continuam chegando em grande quantidade. A inflação caiu para 2,1% em abril. A renda pessoal aumentou 0,8% em abril. Portanto, a inflação está em queda e os salários estão em alta. Isso é quase o triplo do esperado e vai contra as dúvidas de quase todos nesta sala. E também vimos a maior queda mensal já registrada no déficit comercial, como resultado das tarifas muito fortes do presidente Trump. Por fim, o preço dos ovos caiu mais de 61% desde que o presidente Trump assumiu o cargo em janeiro. Eu me lembro do meu primeiro briefing, fui questionado sobre o preço dos ovos. O repórter tentou insinuar que a culpa era desta administração, mesmo que ele estivesse aqui há apenas alguns dias ou semanas. Isso foi resultado das políticas terríveis da administração anterior. E em tempo recorde, este presidente resolveu esse problema que herdou de Joe Biden, e agora o preço dos ovos caiu 61% desde que este presidente assumiu o cargo. Há muitas boas notícias e tenho certeza de que vocês têm muitas perguntas, então vamos a elas. Temos a Ju Just the News em nosso novo assento de mídia hoje, Amanda Head. Obrigado por estar conosco. Por que você não começa? Claro, muito obrigada. Há uma tendência preocupante de antissemitismo se transformando em terrorismo. Claro, o caso de Boulder, Colorado, que você acabou de mencionar, os 2 funcionários da Embaixada de Israel que foram assassinados, a mansão do governador da Pensilvânia com o governador judeu dentro sendo incendiada. O presidente considera isso terrorismo doméstico e, sendo assim, existem alertas oficiais para as forças de segurança, bolos, forças-tarefa, coisas desse tipo? O presidente deixou muito claro, como disse em sua declaração ontem, que sim, esses atos antissemitas de violência são qual se qualificam como terrorismo, e ele não quer ver terrorismo ou violência de qualquer tipo ocorrendo nos Estados Unidos da América. E quanto ao terrorismo antissemita especificamente e aos atos de violência antissemita e aqueles que têm como alvo judeus americanos, esta administração fez mais para combater essa violência do que qualquer administração na história. E um incidente já é um a mais. E, sinceramente, acho que isso é algo que a administração anterior não estava disposta a dizer. Este presidente vai defender os americanos de todas as religiões, de todas as fés, de todas as crenças, e continuaremos analisando políticas, medidas e ações que podemos tomar, além das ações que já foram tomadas, para conter essa violência antissemita. E para os judeus americanos em casa, em todo o país, este presidente está do seu lado.
E então, sobre outro assunto, em fevereiro, o secretário Kennedy criou uma comissão para reexaminar o calendário de vacinas infantis. Mas ainda há estados pendentes, como Califórnia, Connecticut e Maine, que não estão permitindo nenhuma isenção religiosa para crianças, não só para frequentar a escola, mas também para participar de esportes e atividades extracurriculares. O presidente gostaria de ver isenções religiosas permitidas em todos os 50 estados. E como se faz para garantir isso, especialmente com estados como a Califórnia, que já estão desafiando o presidente em questões de esportes masculinos e femininos? Olha, de modo geral, eu sei que o presidente apoia isenções religiosas para famílias quando se trata de vacinas. Quanto aos casos nesses estados específicos, vou pedir para a administração e a Casa Branca analisarem e verem que ação executiva, se houver, podemos tomar nesse sentido. Obrigado. Kelly, Boa tarde. E agora boa tarde. estamos na temporada de furacões e, obviamente, há uma grande preocupação todos os anos com esse potencial. Você pode comentar sobre como o presidente está planejando garantir o mesmo nível de apoio, caso seja necessário, mesmo com a redução no quadro de funcionários? E ele ainda está confortável com o administrador Richardson, que comentou, seja brincando ou não, sobre não estar ciente da temporada de furacões neste país? Qual é o nível de informações que o presidente tem recebido sobre o que pode ser necessário? Se você puder nos dar uma atualização geral sobre isso. Claro. Bem, é claro que sabemos que já estamos na temporada de furacões e sei que a FEMA está levando isso muito a sério, ao contrário de algumas reportagens que vimos, baseadas em piadas feitas e vazamentos de reuniões. Mas a secretária Cristina M. e a liderança da FEMA estão totalmente empenhadas nisso. Eles estão comprometidos em garantir que os recursos federais e os impostos estejam disponíveis para os americanos que precisarem. E o presidente continua analisando os pedidos de ajuda emergencial e os considerando cuidadosamente. No entanto, este presidente deixou claro que não vamos permitir que os estados tomem decisões ruins com o dinheiro dos impostos federais e depois façam com que o governo federal tenha que resgatá-los. Queremos ver os estados sendo responsáveis com seus próprios recursos, fazendo o máximo possível, e então o presidente irá considerar de forma profunda e criteriosa qualquer pedido de ajuda federal que chegue até ele. E eu acho que parte da cobertura da mídia que vimos sobre isso, francamente, é descuidada e irresponsável. Há pessoas sérias tratando esse assunto com seriedade, começando pelo próprio presidente, que, como vocês sabem, em sua primeira viagem doméstica após voltar ao cargo, visitou tanto a Carolina do Norte quanto a Califórnia, ambos estados que, claro, foram atingidos por desastres naturais quando ele ainda nem era presidente, mas ele assumiu a responsabilidade e visitou imediatamente esses lugares e essas pessoas. Brian, Mas falar sobre a temporada de furacões é apropriado agora, pois isso é um assunto sério, como você disse. é um assunto sério, Kelly, e eu não vou me envolver nesse tipo de conversa com uma pergunta dessas. Brian, Obrigado, Caroline. A Reuters noticiou que há uma carta que deveria ser enviada a outros países, a qual daria a esses países um prazo até quarta-feira para apresentarem sua melhor proposta sobre a questão comercial. Por que a administração sente a necessidade de enviar essa carta? E eu tenho mais uma pergunta sobre comércio. claro, posso confirmar os méritos e o conteúdo da carta. O USTR enviou essa carta a todos os nossos parceiros comerciais apenas para lembrá-los, de forma amigável, de que o prazo está se aproximando. E eles estão em negociações, o embaixador Greer, o secretário Besson e o secretário Lutnick estão em conversas com muitos dos nossos principais parceiros comerciais ao redor do mundo. Como você sabe, Brian, eu sei que o Wall Street Journal tem coberto isso de forma bastante intensa. E eles continuam envolvidos nessas discussões, e essa carta foi simplesmente para lembrar esses países de que o prazo está se aproximando e que o presidente espera bons acordos, e estamos no caminho certo para isso, eu gostaria de enfatizar. Mas no lado comercial, quando houve o acordo com o Reino Unido, havia essa ideia de uma suspensão temporária das tarifas sobre automóveis. O presidente está buscando fazer outro acordo semelhante, com redução de tarifas setor por setor? Ou esses acordos vão estar mais relacionados às tarifas recíprocas que foram anunciadas há alguns meses? Bem, como já disse anteriormente aqui no púlpito, e o presidente também comentou, cada país tem vantagens únicas, desafios únicos, dependendo de seus mercados e do que eles exportam para nós e do que nós exportamos para eles. E é por isso que o presidente, de forma inteligente, orientou sua equipe de comércio a buscar acordos sob medida. Vimos isso com o Reino Unido e veremos isso com outros países também. Obrigado. Kate, O presidente apoia que o Senado avance com o projeto de lei que impõe sanções severas à Rússia? olha, o presidente já falou sobre sua posição em relação às sanções à Rússia.
Ele, de forma inteligente, manteve isso como uma ferramenta à sua disposição, caso seja necessário. Mas eu acho que o Senado e todos no Capitólio respeitam que o presidente é o comandante em chefe por um motivo. E como vocês sabem, Rússia e Ucrânia participaram de conversas diretas ontem. Isso aconteceu por incentivo deste presidente, quando ele conversou com os líderes de ambos os países por telefone há apenas algumas semanas. Então, gostaria apenas de lembrar a todos o quanto avançamos em apenas 4 meses. Quero dizer, era inconcebível no ano passado, nesta época, que Rússia e Ucrânia estivessem engajadas em conversas diretas. E foi por causa da insistência e determinação do presidente em acabar com esta guerra que esses países se sentaram ontem para conversar. Então, ele está disposto a usar sanções se precisar delas no Senado, no Capitólio. Entendam que o presidente é o comandante em chefe e está liderando a política externa dos Estados Unidos como deve ser. E sobre o Irã, o presidente disse que os Israel não permitiriam nenhum enriquecimento de urânio. Mas a proposta oferecida aos iranianos, segundo relatos, permite baixos níveis de enriquecimento. Você pode explicar essa discrepância? Não vou comentar sobre supostos detalhes do relatório. Não vamos negociar pela mídia, por respeito a essas discussões e negociações em andamento que o enviado especial Witkoff está liderando. O presidente deixou sua posição muito clara no Truth Social ontem à noite. Na verdade, não poderia ser mais claro, e eu reiteraria que essa é a posição dele. O enviado especial Witkoff enviou uma proposta muito detalhada e aceitável ao regime iraniano, que o presidente espera que eles aceitem. E se não aceitarem, enfrentarão graves consequências, como o próprio presidente já reiterou. Claro. Obrigado, Caroline. De nada. Algumas coisas, se me permite. Primeiramente, você pode confirmar se o presidente Trump vai ou não ao encontro da OTAN em Haia ainda este mês? Posso confirmar que ele irá ao encontro da OTAN, sim. Ótimo, obrigado. E mais uma pergunta sobre a Holanda, na verdade. Só queria saber se você tem alguma reação ao colapso do governo holandês lá, depois que o líder anti-UE e anti-Islã Geert Wilders, que foi descrito como um Trump holandês, saiu do governo lá. Não tenho um comentário sobre isso, mas certamente devemos e vamos providenciar um para você. Tudo bem? Obrigado. Obrigado, Caroline. Eu queria perguntar, há alguns dias o presidente anunciou que estava retirando a indicação de Jared Isaacman para liderar a NASA, citando uma revisão minuciosa de associações anteriores. Eu queria saber por que essa revisão aconteceu só agora, depois que o indicado já estava tão avançado no processo. E você pode explicar o que o presidente pensa sobre quem ele pode escolher para... Olha, o presidente reserva para si o direito de nomear pessoas para cargos-chave do governo. Ele também reserva para si o direito de remover essas pessoas se assim desejar, assim como tem o direito de demitir qualquer um no poder executivo que quiser. E, portanto, um novo substituto para a NASA será anunciado em breve, como o próprio presidente disse. Algo particular surgiu e preocupou o presidente com a indicação? O presidente quer garantir que todos os seus indicados estejam totalmente alinhados com a missão America First desta administração. E, novamente, ele anunciará um substituto muito em breve. Andrew, pode prosseguir. Obrigado, Caroline. De nada. Já faz cerca de um mês desde que o presidente e o primeiro-ministro Starmer anunciaram... Não consigo te ver aí atrás. Seu chapeuzinho caminha. Desculpe. É que está muito quente. Pronto. Então, faz cerca de um mês desde que o primeiro-ministro Starmer e o presidente Trump anunciaram que os EUA e o Reino Unido chegaram a um acordo comercial. Exatamente. Ou chegaram a uma estrutura para um acordo. Agora há pelo menos alguns deputados conservadores em Londres que estão reclamando que o parlamento ainda não viu o texto de nenhum acordo. Então, eu gostaria de perguntar para você, deste lado do Atlântico, existe um texto do acordo pronto para ser divulgado, submetido? E, se não, quando podemos esperar por ele? E depois disso, tenho mais uma pergunta. Definitivamente existe um texto para este acordo. Há uma redação que este lado já viu. Você terá que perguntar ao parlamento do Reino Unido por que eles ainda não viram isso do próprio governo. Obviamente, não posso responder a essa pergunta. Claro, pode prosseguir. Sobre a Ucrânia, já se passaram alguns dias desde que a Ucrânia realizou aquele ousado ataque de drones em aeródromos russos. O presidente não disse uma palavra sobre isso, e geralmente ele não é tímido em tornar seus pensamentos conhecidos sobre Adora. A guerra, ou não é ruim, sobre a guerra ou qualquer outro assunto. O que você ouviu dele sobre esse ousado ataque de drone? Ele está surpreso? Ele disse que o Zelensky não tinha as cartas quando eles se encontraram no Salão Oval há alguns meses atrás.
Será que a Zelensky talvez tenha algumas cartas que o presidente não sabia? Olha, o pensamento do presidente sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, como está, eu falei com ele sobre isso hoje de manhã, é que ele continua positivo em relação ao progresso que temos visto. Mais uma vez, ele incentivou ambos os líderes a sentarem e conversarem diretamente um com o outro, e eles fizeram isso. A Rússia entregou um memorando de paz, ou um plano de paz, ou uma sugestão de pelo que entendi, para o lado ucraniano. Eles também concordaram com a troca de prisioneiros ou reféns de cada um dos países. Então, ele continua otimista em relação ao progresso que estamos vendo, mas também é realista e percebe que esses são dois países em guerra e que já estão assim há muito tempo por causa da fraqueza e incompetência de seu antecessor. Por isso, ele está trabalhando duro para resolver esse conflito, e é nisso que ele está focado no momento. Jonathan, pode prosseguir. Obrigado. Mesmo assunto, só para deixar ainda mais claro, o presidente Trump aprova a decisão da Ucrânia de atacar bombardeiros com capacidade nuclear na Rússia? Eu gostaria que o próprio presidente se pronuncie sobre isso. E só para complementar, o presidente... Eu só acrescentaria que o presidente não quer ver essa guerra se prolongar. Ele quer que os combates parem, quer que as pessoas parem de morrer e quer que isso seja resolvido na mesa de negociações. O motivo pelo qual ele está tão envolvido e tem dedicado tanto tempo e esforço a essa guerra é porque ele odeia ver pessoas morrendo. Novamente, não são americanos que estão sendo mortos, são russos e ucranianos. Esta é uma guerra muito distante. Mas este presidente realmente se importa com a paz e é isso que ele quer ver. O que o presidente Trump está fazendo para garantir que um ataque interno com drones semelhante não aconteça aqui no Zifieiro, já que isso foi feito a um custo bastante baixo e de forma muito discreta? Com certeza levanta, e é por isso que o presidente nomeou o secretário Hegseth e aprovou algumas das mudanças que foram feitas no Pentágono para garantir que tenhamos a força de combate mais letal do mundo e que as Forças Armadas dos Estados Unidos sejam as melhores, as maiores. É por isso que ele quer que o projeto de lei Um Grande e Belo seja aprovado, porque isso aumenta nossos gastos com defesa. É por isso também que ele lançou o anúncio da Cúpula Dourada para prevenir ataques e investidas de mísseis no futuro. E o presidente tem total compreensão, posso afirmar, porque conversei com ele sobre isso, sobre o futuro da guerra e como os drones são uma grande parte disso. E eu não vou me adiantar em relação à nossa equipe de políticas, mas acho que vocês podem esperar ver alguma ação executiva nesse sentido em um futuro muito próximo. Carolina, Caitlin? 2 perguntas para você. Sobre o projeto de lei Grande e Belo, você disse que é totalmente errado dizer que ele aumenta o déficit. Você basicamente disse que uma estimativa do Escritório de Orçamento do Congresso e de outros avaliadores, na sua opinião, está errada, mas republicanos como Ron Johnson e Rand Paul discordam. Eles estão dizendo que isso vai aumentar o déficit. Essa é a preocupação deles. A posição da Casa Branca é que esses 2 senadores republicanos estão completamente errados. É sim. Esses senadores, não é novidade que eles discordam deste presidente em relação às políticas, e o presidente já os criticou publicamente por isso e por não terem os fatos corretos. Eu acrescentaria que o Escritório de Orçamento do Congresso tem historicamente cometido erros. Na verdade, eles fizeram previsões sobre os cortes de impostos de Trump no primeiro mandato do presidente em 2017. Essa previsão deles errou por $500 bilhão. Esses cortes de impostos geraram quase $500 bilhão a mais em receita do que o Escritório de Orçamento do Congresso havia previsto. E eu também gostaria de destacar, acho que poucas pessoas sabem disso, que não houve um único funcionário em todo o Escritório de Orçamento do Congresso que tenha feito doações para republicanos desde o ano 2000. Mas adivinha só? Houve muitos funcionários dentro do Escritório de Orçamento do Congresso que fizeram doações para candidatos e políticos democratas em todas as eleições desde então. Então, infelizmente, esta é uma instituição em nosso país que se tornou partidária e política, e estamos muito confiantes em nossas próprias análises econômicas deste projeto de lei. Os 1,6 trilhão em economias, e o nosso diretor do Escritório de Gestão e Orçamento, Russ Vought, é um defensor rigoroso da responsabilidade fiscal. Ele é muito conhecido nesta cidade por ser um defensor da responsabilidade fiscal altamente respeitado. Ele tem ferramentas à sua disposição para gerar ainda mais economias. E como você sabe, a Casa Branca enviará hoje nosso pacote de rescisões ao Capitólio. E sobre imigração, outro dia, a secretária de Segurança Interna disse, e agora estou citando ela, que um imigrante ilegal ameaçou assassinar o presidente Trump e destacou sua prisão. Um homem agora admitiu que o incriminou, dizendo que foi ele quem escreveu a carta que a secretária do DHS, Christie, agora publicou online. A última vez que verifiquei antes de entrar na sala, essa publicação ainda estava no ar pelo DHS. A Casa Branca espera que eles emitam uma retificação ou correção sobre essa parte. Podemos perguntar ao Departamento de Segurança Interna e retornar para você. Jeff? Carolyn,
Os Estados Unidos estão pressionando a China para liberar o controle sobre terras raras que estão prejudicando montadoras e empresas de tecnologia que agora precisam disso para seus produtos. E essa pressão está funcionando? Bem, posso assegurar que o governo está monitorando ativamente o cumprimento da China com o Acordo de Comércio de Genebra. Sei que os Estados Unidos, da nossa parte, cumprimos os termos que estabelecemos e nossos representantes do governo continuam em contato com seus homólogos chineses. E como todos vocês sabem, e sei que há muito interesse nisso, haverá uma conversa de líder para líder em breve. E quando isso acontecer, como sempre, nós avisaremos vocês. Também na Ásia, a Casa Branca tem alguma reação aos resultados da eleição na Coreia do Sul? Sim, nós fazemos. Na verdade, deixe-me encontrar aqui para você. Deve estar em algum lugar aqui. Obrigado. Nós não temos, mas eu vou providenciar um para você, Jeff. Pode prosseguir. Obrigado, Caroline. 2 perguntas sobre comércio. Essa carta que foi enviada aos parceiros comerciais é um sinal de que o presidente não está satisfeito com o ritmo dessas negociações? Ele está tentando acelerar essas conversas agora? Bem, veja, o presidente tem sido muito direto com nossos parceiros comerciais em suas conversas com eles e também diretamente com líderes estrangeiros de que eles precisam fechar acordos com os Estados Unidos da América. A agenda de tarifas deste presidente, ele acredita muito fortemente nela. E como todos vocês viram, ele não tem medo de usar tarifas para proteger nossas indústrias e proteger nossos trabalhadores. Mas ele quer ver esses acordos sob medida sendo assinados. E eu vou te dizer, claro, eu nunca quero ser aquele que, negocia com a imprensa sobre essas discussões e deliberações internas, mas, nossa equipe, que está profundamente envolvida nisso, vê esses acordos avançando na direção certa. Na verdade, o embaixador Greer está em Paris agora mesmo, se reunindo com muitos dos nossos parceiros comerciais. Ainda devemos esperar essa enxurrada de acordos nos próximos 36 dias, e o plano é que todas as tarifas voltem a vigorar totalmente contra a China? O plano é que o anúncio desses acordos seja feito muito, muito em breve, sim? Claro. Obrigado, Caroline. Nada. Então a governadora Whitmer confirmou que conversou com o presidente Trump sobre a possibilidade de perdoar os conspiradores contra ela, no caso de sequestro. Ela não nos deu uma ideia de qual foi a reação do presidente a isso. Você tem alguma informação sobre o que ele disse? Bem, não vou revelar a conversa privada do presidente, a menos que ele me dê permissão para isso. Mas vou reiterar o que ele disse publicamente quando foi questionado por um dos jornalistas nesta sala, no Salão Oval, algumas semanas atrás, sim, sobre os perdões. Ele disse, é algo que ele consideraria nada mais, nada menos. Hayley, pode prosseguir. Obrigada, Carol. E depois para a Kelly, ao seu lado. Obrigada. Em relação à ligação de líder para líder com Xi Jinping essa semana, qual é a expectativa do presidente para essa ligação? Ele espera resultados concretos disso ou está buscando, de certa forma, aquecer as relações enquanto as negociações comerciais continuam? Bem, o presidente Trump e o presidente Xi mantiveram uma relação respeitosa ao longo dos anos. E novamente, não vou me adiantar em relação ao presidente sobre essa ligação. Mas, como sempre, depois vocês ouvirão diretamente do presidente, de mim ou de outra pessoa aqui na Casa Branca. Kelly? Caroline, obrigada. Eu gostaria de voltar ao comportamento antissemita que tem ocorrido nos campi universitários, assim como recentemente em Boulder, Colorado. O presidente, como você sabe, tem o escritório de fé da Casa Branca, a Comissão de Liberdade Religiosa, assim como a Força-Tarefa contra o viés anticristão, que inclui o antissemitismo. Sob uma perspectiva de todo o governo, e o presidente já mencionou como ele odeia esse tipo de atos que têm ocorrido. Essas entidades e agências podem trabalhar juntas com o presidente para lançar uma campanha proativa para ajudar as pessoas a parar com o ódio. Eu acho que o próprio presidente tem liderado nesse assunto, Kelly, e tem sido incrivelmente claro em sua retórica de que ele não vai tolerar esse tipo de ódio ou comportamento nos Estados Unidos da América. E você verá, essa retórica está sendo acompanhada de ações por parte do Departamento de Justiça, que busca processar esses casos com todo o rigor da lei. E eu sei que o procurador-geral e o diretor do FBI foram muito rápidos em chamar isso do que realmente era, terrorismo direcionado. E houve, eu acho, algumas críticas da mídia e pelo menos de comentaristas que vi na televisão dizendo: será que eles foram rápidos demais em tirar essa conclusão? Não, eles veem os fatos e os revelam ao povo americano sendo transparentes. E eu acho que, sinceramente, isso é um sopro de ar fresco em relação ao que vivenciamos na administração anterior. Programas que eles podem implementar para combater esse tipo de violência, para realmente adotar uma abordagem completa e dizer, queremos agir antes de você. Se você está pensando nisso, não faça. E se você for fazer, sente e converse com alguém dentro do escritório de fé
dentro da Comissão de Liberdade Religiosa, assim como na Força Tarefa? Sim, com certeza. É uma boa ideia. E vou repassar para eles. Peter. Quando você olha para esses indultos de última hora do Biden, os grandes irmãos do Biden, Fauci, Comissão do 6 de janeiro. Exatamente. A maioria dos grandes tem a mesma assinatura muito certinha. Provavelmente esperaríamos que fosse a caneta automática. Há um que parece diferente. Parece autêntico. Na verdade, se você olhar para o sobrenome, quase parece que o presidente estava tendo dificuldade para soletrar o próprio sobrenome ali. Esta Casa Branca entende que o único indulto que realmente vale é aquele que o presidente assinou pessoalmente? É muito interessante, adereços muito interessantes. Se você quiser levar isso ao meu escritório depois para que eu possa dar uma olhada mais de perto, eu gostaria de fazer isso. O presidente faz uma boa observação ao discutir o uso do AutoPen, quem estava governando o país nos últimos 4 anos. Talvez esses documentos tenham sido assinados com o AutoPen, algo que acredito que o Departamento de Justiça está investigando. Como você viu, Ed Martin fez um anúncio no Departamento de Justiça esta manhã para iniciar uma investigação porque o povo americano merece respostas. Uma preocupação é que este presidente, que venceu a eleição com a promessa de consertar a economia e fechar a fronteira, ao focar e examinar esses perdões de Biden, está olhando para o passado em vez de olhar para a frente. Acho que, em comparação com o tempo que este presidente dedicou para garantir a segurança da fronteira, para consertar nossa economia, acabei de ler para você uma lista inteira de conquistas econômicas. Olhe para os números da fronteira, veja o tempo e o esforço que ele dedicou para resolver os conflitos globais no exterior. Isso empalidece em comparação, mas ainda assim é uma questão muito importante. E foi uma questão enorme que trouxe o presidente de volta a esta Casa Branca. Os americanos viram com seus próprios olhos um presidente mentalmente incompetente, e eles querem respostas para isso. E o presidente acredita que eles deveriam ter algo assim, só Caroline? Quão irritado você acha que o presidente Trump vai ficar quando descobrir isso? Elon Musk disse, me desculpe, mas eu simplesmente não aguento mais. Esse projeto de lei de gastos do Congresso, ultrajante e cheio de privilégios, é uma abominação. Que vergonha para quem votou a favor. Sabem que fizeram errado, sabem. O presidente já sabe qual foi a posição do Elon Musk sobre esse projeto de lei. Isso não muda a opinião do presidente. Esse é um projeto de lei grande e maravilhoso. E ele vai manter essa posição. Cameron. Sim, obrigada. O Conselho de Segurança Nacional foi reorganizado ou algumas mudanças na equipe foram feitas na sexta-feira antes do Memorial Day. Espero que você possa explicar mais ou menos a nova estrutura, como é a estrutura do Conselho de Segurança Nacional, qual é o objetivo em termos de níveis de pessoal, sabe, como é o novo Conselho de Segurança Nacional. Claro. Bem, como tudo nesta Casa Branca, é uma abordagem de cima para baixo. O presidente está aqui, ele é o presidente, ele não é um AutoPen, como o presidente anterior era. Ele está muito envolvido, literalmente, em toda e qualquer discussão e decisão de política que acontece. E nós achamos que seria melhor reorganizar o Conselho de Segurança Nacional para responder essa abordagem de cima para baixo que temos aqui nesta Casa Branca e para tornar mais eficiente e eficaz o funcionamento do Conselho de Segurança Nacional. E eu acrescentaria que o secretário de Estado Rubio, e agora conselheiro de Segurança Nacional Rubio, está fazendo um trabalho tremendo liderando o Conselho de Segurança Nacional. Ele conhece o presidente, entende qual é a posição do presidente sobre essas questões. É ótimo trabalhar com ele aqui na Casa Branca. Posso lhe garantir isso. Fico feliz em vê-lo muito mais aqui no prédio. E ele, o presidente, e todo o Conselho de Segurança Nacional, que é composto por grandes patriotas que amam este país, estão fazendo um trabalho tremendo diante dos muitos conflitos ao redor do mundo que esta administração herdou. Existe meta no número de funcionários? Oi? Existe meta para número de funcionários? Quantas pessoas no Conselho de Segurança Nacional? Olha, nós só queremos que o Conselho de Segurança Nacional seja o mais eficiente possível e, se houver necessidade de mais pessoal, tenho certeza de que o secretário Rubio não se importaria de contratar pessoas, se necessário. Mas, novamente, temos trabalhado com eles dia após dia e eles estão avançando e fazendo um ótimo trabalho, com certeza. Obrigado, Caroline. 2 perguntas, se eu puder. O presidente Trump se envolveu pessoalmente na eleição presidencial na Polônia, apoiando um candidato conservador que acabou vencendo. Sim, vitória. O que isso significa para o futuro das relações entre o CITSEAWA e a Polônia? O que provavelmente vai mudar? Bem, eu acredito que o presidente está obviamente satisfeito em ver o resultado das eleições polonesas. Ele se encontrou com Karol Nawrocki, se estou pronunciando corretamente. Nawrocki. Sim, Nawrocki. Quase perfeito. Ok, obrigado. Agradeço sua opinião sobre isso.
Ele se encontrou com ele na Casa Branca e disse: "Você vai vencer porque apoia o bom senso." E ele apoiou fronteiras fortes na Polônia. Ele apoiou o fim dessas questões radicais de DEI e do movimento woke que temos visto, não só aqui nos Estados Unidos, mas realmente dominando a Europa e, francamente, o mundo todo. Ele é muito franco em relação a isso. E eu estava lendo os relatos sobre como o povo polonês se sentia em relação a esse homem, e eles sentiam que ele estava colocando as necessidades da Polônia em primeiro lugar. E isso é uma sensação muito revigorante, algo que conhecemos muito bem aqui nos Estados Unidos da América. Então, bem, como você sabe, os Estados Unidos e a Polônia sempre tiveram uma relação muito profunda e forte, uma amizade. Eles são um grande aliado, e sei que o presidente continua ansioso para trabalhar com eles. Temos mais uma sobre o ataque de drones ucranianos contra a Rússia. O presidente Trump foi informado antecipadamente pela Ucrânia de que o ataque aconteceria. Ele não foi, Carrie. Caroline, então eu só quero voltar à questão do viés anticristão, assim como a questão dos problemas antissemitas. O senador Grassley acabou de divulgar um relatório dizendo que os arquivos do FBI mostraram que o direcionamento a grupos católicos foi muito mais prevalente dentro do FBI durante a era Biden do que havia sido anteriormente mostrado no que diz respeito ao que o ex-diretor do FBI, Christopher Wray, estava apresentando durante o depoimento no Congresso. Você pode comentar aqui o que o presidente Trump gostaria de ver em termos de consequências dentro do FBI para aqueles que estiveram envolvidos? Além disso, segunda pergunta. Se o Departamento de Justiça descobrir que o AutoPAN foi usado pelo presidente Biden, essas ações que foram realizadas com o AutoPAN, elas deveriam ser consideradas nulas e sem efeito? Não vou me adiantar à investigação do Departamento de Justiça sobre o uso do AutoPAN. E, novamente, a questão não é se o AutoPAN foi usado, mas sim se o presidente dos Estados Unidos sabia que ele estava sendo usado. E se não sabia quem estava usando em seu nome, o que é claramente um comportamento ilegal. Deanna. Obrigada, Caroline. Uma sobre política externa e uma sobre política interna, se eu puder. Claro. Sobre política externa, apenas comentando sobre a postagem recente do presidente no Truth Social sobre o Irã, dizendo que não haverá enriquecimento de urânio. Ele está dizendo que isso é uma linha vermelha para ele ou não? Eu já respondi a essa pergunta. O presidente foi muito claro sobre sua posição nesse assunto. Ok. E agora, sobre política interna, há um relatório de que Laura Loomer se encontrou com o vice-presidente hoje. Você pode comentar sobre o relacionamento dela com o governo e se ela está aconselhando informalmente de alguma forma? Ela não está. Sei ela se encontrou com o vice-presidente. Para o que foi discutido, procure a equipe dele. Charlie. Obrigado, Carola. Tenho uma pergunta sobre antissemitismo. Uma pergunta sobre a China. Então, há anos radicais de esquerda e islamistas vêm pedindo para supostamente globalizar a intifada. Você acredita que isso é um chamado à violência contra judeus? E você acha que esses ataques contra judeus em nosso país são o que significa globalizar a intifada? Eu não quero comentar sobre o mérito dessas afirmações sem antes analisá-las. Mas como eu disse, qualquer violência contra judeus americanos será processada com todo o rigor da lei. Com certeza. E também o secretário de Estado Rubio fez um anúncio dizendo que irá revogar vistos de certos estudantes chineses, incluindo aqueles com ligações ao Partido Comunista Chinês. Isso inclui filhos e filhas de políticos, presidentes e presidentes de conselho? Mais uma vez, o secretário de Estado Rubio tem o direito de revogar vistos. E ele fez o anúncio de que o Departamento de Estado irá começar a revogar agressivamente os vistos de estudantes chineses que estão em nosso país, principalmente aqueles com ligações ao Partido Comunista Chinês ou que possam representar uma ameaça à nossa segurança nacional e aos interesses dos Estados Unidos. Para ambos vocês. Sim, vá em frente e depois volto para você. Ok, obrigado. Agora, relatos de que forças israelenses estão atirando em palestinos e tentam receber ajuda da Fundação Humanitária de Gaza. Até 20 pessoas, de acordo com a Cruz Vermelha, chegaram ao hospital que eles montaram com ferimentos de bala e morreram por causa deles. Essa administração está ciente disso. E quero dizer, o que está sendo feito para lidar com essa situação? A administração está ciente desses relatos e estamos atualmente investigando a veracidade deles, porque, infelizmente, ao contrário de alguns na mídia, nós não tomamos a palavra do Hamas como totalmente verdadeira. Gostamos de investigar quando eles falam, diferente da BBC, que publicou várias manchetes. Eles escreveram: tanque israelense mata 26, tanque israelense mata 21, tiros israelenses matam 31. Cruz Vermelha diz: 21 pessoas foram mortas em um incidente de ajuda humanitária. E então,
Espere, eles tiveram que corrigir e retirar toda a matéria dizendo: revisamos as imagens e não conseguimos encontrar nenhuma evidência de nada. Tudo bem. Então vamos analisar os relatos antes de confirmá-los deste púlpito ou antes de tomar qualquer atitude. E sugiro que jornalistas que realmente se importam com a verdade façam o mesmo para reduzir a quantidade de desinformação que está circulando pelo mundo sobre esse assunto. John. E você pode falar sobre a mudança na liderança da organização? O que isso significa daqui pra frente e por que tão cedo isso está acontecendo? Que organização? A Fundação Humanitária de Gaza. Bem, veja, essa foi uma ideia criativa que o presidente propôs para levar ajuda à região. Essas pessoas, estavam desesperadas e passando fome, e o presidente não gostava de ver essas imagens. E ele queria garantir que a ajuda fosse levada com a aprovação de Israel por razões compreensíveis. Nunca esqueceremos o ataque brutal de 7 de outubro. E, novamente, isso é algo que a administração anterior não estava disposta a dedicar tempo e esforço para fazer. John. Muito obrigado, Caroline. Quero retomar o início do seu briefing, quando você falou sobre o programa de deportação em massa do presidente. Claro. E as prioridades dele. 40% dos trabalhadores rurais nos Estados Unidos são indocumentados, segundo o Departamento de Agricultura. Eles têm alguma exceção em relação ao programa de deportação em massa do presidente? O presidente e a administração Trump foram muito claros. Se você está no país ilegalmente, está sujeito à deportação. Existe alguma preocupação de que, considerando esse número elevado, se esse número estiver correto, de que 40% dos trabalhadores rurais sejam indocumentados, isso possa impactar o abastecimento de alimentos aqui nos Estados Unidos, caso essas pessoas, que obviamente ajudam a colher as safras em todo o país, sejam deportadas em massa? Mais uma vez, esta administração está focada em deportar indivíduos que estão em nosso país ilegalmente. É algo que precisamos fazer. Não podemos permitir que a invasão de imigrantes ilegais em nosso país, promovida pela administração anterior, continue. Simplesmente não podemos aceitar isso. E este é um presidente de lei e ordem. Quanto aos nossos agricultores e suas preocupações, eles têm um presidente que os apoia, ouve suas preocupações e lhes dá atenção. Mas também temos um caminho legal para vir a este país e trabalhar. Especificamente para o trabalho agrícola. Portanto, existe uma maneira legal de fazer isso. E nós incentivamos esse caminho legal. E estamos atualmente trabalhando para fortalecer nosso sistema de imigração legal por esse motivo, claro. Obrigado, Caroline. Só queria dar continuidade à sua declaração da semana passada sobre o relatório Marra. Você disse entendo que havia alguns problemas de formatação com o relatório Marra que estão sendo resolvidos e que esse relatório será atualizado. Também entendemos que desde então surgiram algumas citações de estudos que ou não existiam ou não sustentavam as conclusões do relatório. Então, quando você se referiu a erros de formatação, era disso que estava falando ou era outra coisa? Você poderia explicar isso? Sim, era disso que eu estava falando. Houve erros de formatação e esses erros foram corrigidos pelos componentes de política apropriados aqui na Casa Branca e um novo relatório foi emitido. Então, exatamente o que eu disse aconteceu. Claro. Vai em frente, Alec. Bom te ver. A deputada Mary Miller sugeriu mudar o mês do orgulho para o mês da família. Eu, pessoalmente, gostaria de ver talvez um mês da família nuclear. Algumas pessoas estão dizendo, vamos ter um mês dos veteranos. Se o presidente tem algum plano de fazer uma proclamação ou vai ser só junho este ano? Não há planos para uma proclamação para o mês de junho, mas posso dizer que este presidente tem muito orgulho de ser presidente de todos os americanos, independentemente de raça, religião ou credo. Reagan, pode ir e depois eu volto para você. Proteções para ilegais um mês antes do ataque terrorista neste fim de semana. 2 perguntas. Por que o DHS removeu a lista de cidades santuário que havia sido publicada, a qual foi ordenada pelo presidente? E então, o que a administração vai fazer para reprimir ainda mais as jurisdições santuário e evitar ataques como o que aconteceu no Colorado? Claro. O Departamento de Segurança Interna vai divulgar uma nova lista de cidades santuário, uma lista precisa de cidades santuário. Quanto ao que estamos fazendo para reprimir, o presidente assinou várias ordens executivas e instruiu o procurador-geral a processar autoridades estaduais e locais, que não estão cumprindo com as autoridades federais de imigração e, mais importante, com a Lei Federal de Imigração. Obrigado, Caroline. Obrigado, Caroline. Sim. O presidente atende ligações de líderes estrangeiros sobre as tarifas de aço e alumínio? Ele ainda pretende dobrá-las amanhã de manhã?
O presidente vai assinar essa ordem executiva hoje e as tarifas sobre aço e alumínio vão subir para 50%, sim. Então nada vai mudar ou isso vai ser suspenso? Ele fez esse anúncio na Pensilvânia e pretende cumprir essa promessa aos habitantes da Pensilvânia. Por que ele aumenta tarifas? E Ed, pode prosseguir. Respondo. Vai em frente, Ed. Sim. Obrigado, Caroline. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China disse que os EUAFIOs impuseram medidas prejudiciais, como novos controles sobre chips, e prometeram revogar vistos de estudantes chineses. Os chineses são as vítimas nessa disputa comercial de vai e vem? Olha, eu não acho que ninguém seja vítima. São dois países fortes e como eu disse, o presidente tem uma boa relação com o presidente e líder da China, e essa conversa vai acontecer ainda esta semana. E quais outras autoridades o presidente está considerando para tarifas, caso a decisão no Tribunal de Apelações não seja favorável a ele? Bem, neste momento, as tarifas dele continuam em vigor. Falamos bastante na minha coletiva da semana passada sobre aquela decisão do Tribunal Internacional de Comércio que foi suspensa porque o presidente, de fato, tem autoridade para implementar tarifas e declarar emergência nacional devido ao nosso déficit comercial debilitante. Ele sempre pode recorrer à seção 202 ou à seção 301 também para impor tarifas, se considerar necessário, especialmente as tarifas da seção 202, que são setoriais, como você sabe, para proteger nossas cadeias de suprimentos críticas aqui no país. Obrigado, Caroline. De nada. Os líderes empresariais do EUAR estão implorando por previsibilidade. Então, por que o presidente decidiu, de repente, aumentar novamente as tarifas sobre o aço e o alumínio? Você também tem líderes empresariais do EUAR implorando para se reunir com este presidente e pedindo para vir à Casa Branca para conversar com ele, porque sabem que ele é o principal negociador que está fazendo bons acordos em nome do trabalhador americano e, em especial, do trabalhador do setor de aço, quando se trata das tarifas sobre aço e alumínio, tema que ele abordou extensamente em seu discurso na Pensilvânia e sobre a necessidade dessas tarifas. E eu só acrescentaria que estive nesse discurso na sexta-feira com o presidente e havia 2.000 trabalhadores do setor de aço e suas famílias na sala, muitos deles usando seus capacetes de proteção. Conversei com um deles nos bastidores que disse que isso é a melhor coisa que aconteceu para aquela comunidade em Pittsburgh, Pensilvânia, em 60 anos, porque este é um presidente que não só fala, mas também faz e está cumprindo suas promessas de fortalecer nossas indústrias de aço e alumínio neste país e proteger esses empregos. Se não fosse por este presidente, aquela usina de aço em Pittsburgh, Pensilvânia, teria fechado, aqueles empregos teriam sido perdidos e o presidente salvou aquela empresa, salvou esses empregos e está salvando aquela comunidade. E esse é o objetivo das tarifas sobre o aço que ele vai assinar mais tarde, nesta tarde. Caroline. Muito obrigado a todos. Nos vemos mais tarde.